Acredito que eu acredito que existe muito dessa diferenciação mesmo da dublagem nacional, óbvio, com a dublagem americana. E interessante isso porque tava vendo Rio em duas versões, né? Eu vi a versão original, né, a versão original, a versão americana, e a versão aqui, com os nossos dubladores. E é interessante que, por exemplo, como a gente está no Rio, era de se supor que os personagens falassem um pouquinho pelo menos de português no começo. E tanto que o Rodrigo Santoro é um dos que dubla lá na versão em legendado. E nunca falam. O máximo que falam é, eu acho que uma ou duas falinhas em espanhol. Então eu acho que isso é meio complicado. Mas eu acho que a dublagem interfere muito na trama. Principalmente pelo timing do ator. O ator tem que ter um timing muito certo, muito correto e muito eficaz, né, num filme de animação. O filme de animação, ele pode ser muito bom dublado ou ele pode ser muito ruim dublado. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Enrolados com o Luciano Huck, foi um desastre completo, né? O Luciano Huck não tem habilidade para fazer uma voz diferente do que a dele, né? E em todo momento, como um dos críticos que a gente segue, que eu sigo, que é o Paulo Vilaça, comenta inclusive, foi que parecia que estavam assistindo o Lata Velha, o programa do Luciano Huck no Caldeirão do Huck. E é verdade, ele não tem qualidade para colocar a voz dele numa outra sincronia. Não tem uma voz do Márcio Simões, por exemplo, que pode fazer vários e vários personagens, faz um dos personagens da Aki, e ele não tem essa qualidade. E isso interferiu muito no resultado do filme do Enrolados, no caso. As piadas perdem a graça com o Luciano Huck falando, porque tu presta atenção no Luciano Huck falando, e não na verdadeira, no roteiro mesmo, nas piadas, no time, né? E isso ajuda porque, em alguns outros casos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles investem mais, também, claro, tem dubladores profissionais que fazem isso, mas eles investem mais nos atores, então os atores emprestam as vozes, os atores impõem as vozes dos personagens. E Mad Max, por exemplo, é um exemplo lindo disso, que é a Toni Collette, que faz a Mary, e o Max é feito pelo Philip Seymour Hoffman. E o Philip Seymour Hoffman fala com um jeito, uma imposição de voz perfeita. É simplesmente impecável a voz que o Hoffman presta pro Mad Max. Então fica perfeito, fica maravilhoso essa jogada. O Rafael citou ali uma hora muito bem, inclusive, que é a voz do Johnny Depp em Rango. O Johnny Depp em Rango também empresta muito bem a voz e faz o Rango se tornar um personagem ainda mais cativante, ainda mais divertido. A mesma coisa a gente pode ver em outros filmes, né? Eu estava vendo, por exemplo, Kung Fu Panda. É impressionante como Kung Fu Panda melhora quando ele é legendado. É impressionante. Os dubladores brasileiros são eficazes, até é bom, continuam a sequência, as piadas, tem um timing bacana, mas é impressionante a voz do Jack Black e o dinamismo que ele traz pro personagem. Kung Fu Panda. É muito bom. E eu não tinha visto Kung Fu Panda legendado, fui ver agora Kung Fu Panda 2 legendado e é maravilhoso. É simplesmente incrível. E, claro, nós temos grandes dubladores aqui, a gente tem o Guilherme Briggs, eu acho que é o mais famoso deles, e o Guilherme Briggs é extasiante quando ouve a voz dele, porque ele consegue diferenciar cada personagem, né? Ele fez o Tarzan, ele fez, entre outros personagens, e é impressionante a qualidade da voz, a imposição também que ele faz, o timing que ele tem no abrir e fechar de boca dos personagens e a maneira como ele expõe aquilo, né? Ele tem que ter um timing muito excelente e o Guilherme Briggs é um dos que mais tem. Eu prefiro ver dos dois jeitos, essa é uma maneira que eu me policiei. Eu vejo dublado e depois vejo legendado e daí eu vejo qual é a melhor versão, né? Se vocês quiserem fazer o mesmo, é bacana. Passa a bola aí pro próximo, então.